Você que me assiste, meu nome é Cláudio Emerick e eu vou dar continuidade hoje no estudo das parábolas, né? Focando essa visão da restauração da igreja do primeiro século hoje. Então é com esse olhar mais crítico, mais profundo, para que a gente possa voltar a exercer aquela igreja. E a parábola de hoje ela está em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15 até o verso 24. É a parábola do grande banquete. E essa parábola é muito interessante. Ela começa com os discípulos e as pessoas ali sentadas à mesa. E o momento de estar sentado à mesa naquela época, durante as refeições, era um momento de muita intimidade, né? Então a gente tem aí alguns exemplos, como quando João se deitou no peito de Cristo. Não era uma mesa igual a nossa hoje. Era um formato de U, assim, que eles se declinavam mesmo, eles se reclinavam para comer. Então era mais fácil se deitar no peito do outro, assim, né, do seu lado. Então, esse momento mostra um momento de intimidade que eles tinham antes, durante as refeições. Era um momento bem íntimo. Então, um dos que estava sentado ali com Cristo disse: "Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus." Então, veja o comentário que ele fez. Um comentário muito profundo. Então, Jesus aproveitou e já começou com uma parábola, né? E você pode ler aí, eu só vou ler alguns pedaços, né, os pontos principais. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete. E veja já no começo aqui que interessante. Na hora, o banquete já estava pronto. Na hora de começar a festa, ele mandou o servo dele e chamar aqueles que já estavam convidados. Então eram pessoas que já tinham sido convidadas para o banquete. E na hora de começar a festa ele falou: olha, vai lá e chama esses que já estão convidados. Porém, é aí que entra o ponto principal. Será que eles estavam preparados para entrar nessa festa? Será que eles queriam? E é uma moral dessa parábola muito parecida com a outra que eu dei aqui, que é: será que eles estavam querendo fazer parte desse banquete? Eles estavam esperando por esse momento? Porque não é o que acontece aqui nesse caso, não é o que Jesus fala, não é o que eles estavam fazendo. Eles não estavam esperando esse momento, eles estavam dispersos, e chegou no momento, cada um deu uma desculpa. E essas desculpas são muito interessantes, porque quando aquele pessoal que estava sentado ali com Cristo ouviu aquelas 3 desculpas que Jesus usou como exemplo, eles já entenderam na hora. Jesus estava citando um pedaço da lei. Porém, eles estavam usando a lei para não fazer a vontade de Deus, né? Que é uma coisa que Jesus criticava muito para a massa detentora da religião ali, né? Os saduceus, muitos fariseus, os escribas. Eles usavam a lei com parcialidade, né? Então eles usavam para o seu bem próprio. Então olha os exemplos. Ele deu 3 exemplos. Um não pôde ir porque tinha comprado uma propriedade, o outro tinha comprado juntas de bois e o outro tinha acabado de se casar. A gente vem aqui agora em Deuteronômio 20, a partir do verso 5, diz assim, ó. Na verdade, essas leis aqui de guerra é o seguinte: tinha alguns exemplos de que os soldados não eram obrigados a ir à guerra. Só que é uma situação diferente, não é uma festa, um banquete, era uma guerra. Então, olha os exemplos aqui da lei. Alguém que construiu uma casa, bom, esse não precisa ir para a guerra então, senão outro vai pegar a sua casa. Alguém que plantou uma vinha, então ele também não precisa ir. Ou alguém que está comprometido a se casar. Então, Jesus usou ali os mesmos 3 exemplos de que um soldado não precisaria ir à guerra, não nessa, né, muito provavelmente numa outra oportunidade, mas ele não precisaria ir nessa guerra se ele tivesse encaixado nessas 3 situações. E Jesus, dando o exemplo da parábola, ele deu praticamente esses mesmos 3 exemplos, só que agora a pessoa usando essas desculpas para não participar da festa de Deus. E meus irmãos, o Senhor aqui em Malaquias, ele fala bastante isso dos sacerdotes, né? Em Malaquias 2:9 ele fala o seguinte: ele está repreendendo alguns sacerdotes por usar a lei com parcialidade. Então ele fala: por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Então era uma função ali dos sacerdotes, né? Ensinar a lei para o povo, ensinar a lei com amor, ensinar com carinho. Porém, eles faziam isso com parcialidade, eles faziam o que era para o bem deles. E fazendo um paralelo com a nossa realidade hoje, da igreja no geral, a igreja evangélica, a igreja cristã, que é no meio ao qual eu vivo,
é muito claro isso pra gente, que cada um usa a palavra de Deus no seu contexto geral, conforme lhe faz bem. Então, é um dos motivos porque há tantas denominações, tantos pensamentos diferentes, e são pensamentos muito diferentes, não é uma linha um pouco diferente da outra. É porque muitas vezes as pessoas recebem a palavra com alegria, só que elas começam a passar o que lhe agrada, o que ela acha que está certo, ou o que faz bem para ela. E aí que entra a questão dessa parábola, que cabe a nós como igreja hoje, né? A igreja que está sendo restaurada para ser a mesma igreja do primeiro século, analisar essas informações e ter um olhar um pouco mais crítico e perguntar: será que era isso que Jesus estava querendo dizer? Será que era isso que o Senhor estava ensinando? Né? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer só isso? Será que eu tenho que ficar na minha? Será que a salvação é pelas obras, ou não é pelas obras, ou é só graça? Então a gente tem que ter esse olhar para a gente poder tentar agradar o noivo. Eu tenho batido muito nessa tecla, mas essa parábola, mais uma vez, ela fala disso. É honrar o banquete. Depois o Senhor manda chamar os demais, né? Os que estavam pelas ruas, pelas estradas, pelas fronteiras, e fala: obrigue-os a entrar, porque agora eu quero encher essa casa. E é o desejo de Deus, é encher esse banquete, é que essa festa seja repleta de servos do Senhor. Só que Ele quer nos encontrar preparados, Ele quer nos encontrar, Ele quer vir nos buscar, mandar o Filho dele vir nos buscar. Só que Ele quer que estejamos honrando esse convite, Ele quer que nós desejemos estar nesse banquete, entende? Então, meus irmãos, mais uma vez, o convite ele não te coloca dentro da festa, dentro do casamento, mas é a sua vontade de estar lá, é o que você vai fazer para isso. Então veja bem, eu não estou pregando salvação pelas obras. O Senhor te salva através da misericórdia dEle, através do Filho dEle, através do seu arrependimento, e arrependimento e batismo fala de você largar uma vida e começar a viver de outro modo, né? É isso que fala o arrependimento, você crê em Jesus. A crer, João fala bastante isso, está totalmente ligado com obedecer. Então, agora, será que você só creu e está na sua, está só indo para a igreja? Qual que está sendo a sua função na obra de Deus? Você está desejando? Porque, meus irmãos, um noivo vai vir a qualquer momento, só que ele vai tardar um pouco, né? Então ele quer encontrar pessoas aqui, quando a festa estiver pronta, preparadas para isso. Pessoas que queiram fazer parte, né, dessa festa. E só para encerrar meu vídeo aqui hoje, tem muitas denominações que usam esse texto, essa parábola, para falar de que o Senhor rejeitou o povo dele e agora está chamando outros. Ou seja, para ser mais específico, o Senhor rejeitou judeus e agora é gentios. Porém, não é isso, não era esse, obviamente, o desejo do Senhor Jesus, porque ele fala que, você lendo claramente o texto, ele está falando ali só para judeus. Então, que faria sentido ele falar isso para judeus, se agora não vai mais para o céu, se agora a igreja substituiu Israel? Então, o Senhor estava querendo reaproximar aqueles, ele estava chamando a atenção, ele estava falando: olha, vocês estão usando a lei com parcialidade, vocês estão ensinando de forma errada, vocês não estão querendo honrar o verdadeiro convite de Cristo. E ele estava chamando a atenção para que aquele povo pudesse abrir os olhos e que os discípulos pudessem entender e levar essa mensagem, né? Mais tarde nas igrejas aí, como apóstolos. Então eu peço que você pense nisso, nessa mensagem dessa parábola e da outra e das demais que eu vou levar, para que a gente possa ser uma igreja diferente, separada, né? Você não tem que mudar a sua denominação, não é essa vontade de Cristo hoje, de mudar denominações, mas a restauração está ligada diretamente a indivíduos. E o indivíduo vai mudar a sua vida, e vai mudar a sua família, e vai mudar... As famílias geram outras famílias, e vai mudar uma comunidade, mas através dessa sua mudança, dessa sua vontade de aprender sobre Cristo, de aprender sobre o Pai, de estar ligado a Ele diretamente. Então pense nisso. Amém? Na paz do Senhor.